Este é o podcast da Pastoral Juvenil Vocacional da Missão Salesiana de Mato Grosso. Estamos no mês de agosto, um tempo especial para falar de vocação. Esta série vai trazer o testemunho de salesianos e de jovens em formação sobre como foi ouvir o chamado de Deus. Hoje, no nosso podcast, temos aqui o padre Silvio Roberto da Silva, que é atual diretor da Presença Salesiana em Três Lagoas. Mas antes do padre Silvio falar o oi dele, deixa eu dar um oi para a Gabriela, que está aqui com a gente, para ajudar neste podcast. Oi, Gabriela. Olá, Euclides, tudo bem? Oi, padre, seja muito bem-vindo. Bom dia, padre Silvio. Começando, então, vamos falar um pouquinho de Três Lagoas, como é que é a vida salesiana ali no extremo leste de Mato Grosso do Sul. Bom dia, povo de Deus. Uma alegria muito grande poder falar um pouquinho da nossa realidade. Três Lagoas é uma cidade muito acolhedora, tá? E lá nós temos a presença completa, como assim nós chamamos, né? Que é o colégio, a obra social e a paróquia. Essa realidade nos mantém assim sempre o espírito vivo de São João Bosco. Lá nós já vamos completar 100 anos de presença. E nada melhor do que a gente falar daquilo que é nosso, peculiar ao nosso carisma, o envolvimento com a juventude, com as crianças, adolescentes, enfim. Uma obra tão pujante como aquela realmente merece assim todo o esmero, né? Todo o apreço. E todos os salesianos que por lá passam sentem esse espírito sempre vivo em suas raízes e também na raiz, né, salesiana. A gente, quando nós nos inserimos em uma realidade, nós procuramos vivenciar bem o nosso carisma junto ao povo de Deus. O que tem de mais salesiano naquela presença de trabalho que dá para dizer assim, olha, eu estou vivendo realmente uma vida de religioso salesiano aqui em Três Lagoas? É o centro juvenil, é a escola, é a paróquia? Toda obra salesiana sem a juventude, ela realmente assim não expressa aquilo que nós bebemos da fonte, que é São João Bosco. Então, todas as nossas obras, elas têm assim justamente a juventude bastante inserida. E, por falar em juventude, então eu acredito que todas elas, mas de cunho mais assim bonito, que você toca as realidades, é justamente a obra social, porque ali nós atendemos as crianças, jovens e adolescentes, então toda a faixa etária passa por ali. Só que se a gente vai ao colégio, ali está repleto de jovens também, e se você vai à paróquia, ali todo o serviço catequético, toda a beleza que é feito com essa juventude, com essas crianças e adolescentes. Então, assim, agora, pincelar esta ou aquela, eu acho que eu seria leviano em dizer que essa daqui realmente é a melhor. Não, todas elas. Porque o jovem também que está na obra social, ele também está lá na paróquia conosco. E com qual delas que o senhor mais se identifica? Essa beleza. Eu me identifico mais ali na obra social. Acho que talvez pelo espírito mesmo criativo que tem, e a originalidade que elas vêm até a nossa presença, isso é muito bonito. Só um detalhe para você perceber, né? É típico nosso salesiano acolher aqueles que chegam ali no portão. Bom dia, fulano, bom dia, Beltrano, bom dia isso, bom dia aquilo. Então ali você toca essa realidade assim, literalmente com as mãos. No colégio não faz? Faz. Claro que faz, né? Mas ali você vê realidades ímpar de uma forma que aquele despojamento, aquela situação assim, realmente é simples, né? Então, esse bom dia é diferente, não é aquele bom dia amargurado, é aquele bom dia sorridente, ou talvez aquele bom dia preocupativo. Como que é um bom dia sorridente? Como que é um bom dia preocupativo, né? Às vezes aquele bom dia de dizer assim, eu preciso ser ajudado, eu preciso ser olhado, eu preciso que conversem comigo. Então, eu já tive essas duas situações, e sempre friso isso porque realmente eu digo assim, como que Deus é generoso, como que Deus envia essas pessoas realmente para que o seu espírito ali seja realmente pujante. Então, eu me identifico mais com essa realidade, não desmerecendo as outras, né? Deixo bastante claro isso, mas ali você vê realmente tocar as mãos de Deus. Então, eu acredito que seja realmente nessa vertente. Certo. Padre, já que o nosso tema é vocação, a gente precisa falar um pouquinho da sua história de vida. Então, conta um pouquinho da sua cidade de origem, da sua família. Sim.
Eu sempre costumo dizer que eu sou sul-mato-grossense. Né? Não pasme não, porque eu nasci em Bonito, fui registrado em Terenos e batizado em Miranda. Né? Então, eu digo que eu sou da Gema. Né? Mas só nasci, com 5, 6 anos, fomos lá para o Nortão do Mato Grosso, no ano ali de 83. Né? Ainda não existia asfalto para aquela região lá. Né? E lá, os meus familiares estão até hoje. Tá? Então, toda a minha infância, adolescência e juventude foi lá no Nortão do Mato Grosso. E aí falavam assim, né? E é comum, quem tem filhos pequenos sabe do que eu vou dizer. O que você vai ser quando crescer? Claro que se tornarão adultos, né? Mais uma brincadeira que diz. Então eu serei isso, eu serei aquilo. E aí perguntavam para mim, o que você vai ser quando crescer? Padre. Bem, na minha família não tem ninguém padre, né? Mas eu queria ser padre. E essa beleza de ser padre, ela foi crescendo, né? Desenvolvendo. É claro que com o passar do tempo, ali na adolescência, eu não queria ser padre. E eu gostaria, assim, de chamar a sua atenção, jovem, você que está fazendo o seu discernimento vocacional, a pensar no primeiro chamado. Tá? A minha história não é modelo para ninguém, mas pode ajudar, tá? Então, eu não queria ser padre na adolescência, eu queria ser médico. Ah, coitado dos passarinhos, sapo, né? Eu dissecava ali, olha o coração, olha, eu queria ser médico. Na adolescência. E o tempo passou, na minha juventude ali, ou pré-juventude, eu não queria ser padre, não queria ser médico, mas eu queria ser locutor. O meu sonho era trabalhar numa rádio, Olha, tá? Então, e por que eu digo isso? Porque eu sempre digo que Deus uniu todas essas 3 coisas em uma só, tá? O padre, ele também é o médico das almas. Tá? O padre também é um comunicador da palavra de Deus. Então eu acredito que tudo isso está na mesma vertente. Não querer ser padre, querer ser médico, bem, o médico também ajuda a salvar tantas e tantas pessoas, né, com os seus dons. Tá? O locutor, quando você está triste, você liga a rádio, nossa, aquela voz, aquela música, aquele jeito de ser, então eu acho que contagia. Então, na minha situação assim, vocacional, eu penso que está na mesma natureza. E a família sem apoiou mais, essas sem ideias? menos. A família apoiou essas ideias? Sim, sim. Minha mamãe, né, saudosa mamãe, ela sempre deixava claro, olha, que seja feita a vontade de Deus, tenha a minha bênção. Tá? Então, da minha fonte, né, da minha origem, eu contei 100%. Na simplicidade dos meus pais, dos meus familiares, desde pequeno, sempre o amor a Deus, sempre o envolvimento com a igreja, sempre o serviço caritativo. Ela não fazia no sentido assim, de dizer assim, você tem que fazer. Não, retifico isso, né? Ela não mandava fazer, ela fazia. Então, esse espírito caritativo foi passado de geração em geração. Então, essa beleza de fazer com que o amor de Deus fosse concretizado dia após dia, isso foi vivenciado no coração do início. E você começou naquele degrau de coroinha, catequese, ou veio de oratório? Como é que foi a sua chegada à família salesiana? A minha realidade, por incrível que pareça, lá em Carlinda, não tem a presença salesiana. Tá? Em Alta Floresta, tinha as Filhas de Maria Auxiliadora. Tá? Então, eu não fui coroinha e nem acólito, mas eu sempre fui envolvido na igreja ali. Eu era catequista, coordenador de grupo de jovens, coordenador de grupo de reflexão. Então, esse envolvimento com a igreja eu tive. Coroinha e acólito, não. Então, quando eu estava ali na minha pré-adolescência, 14, 15 anos ali, começou a ter os encontros vocacionais. E as irmãs salesianas vinham de Alta Floresta, que são aproximadamente 30, 35 quilômetros de Carlinda, vinha participar ali dos encontros vocacionais juntamente com o nosso pároco, que morava lá em Alta Floresta. Em Carlinda ainda não tinha a casa paroquial. E em um dos encontros vocacionais, a gente recebia, todos os encontros vocacionais, nós recebíamos uma circular. Com várias perguntas, temas vocacionais ali dos profetas, o chamado dos profetas. E aí, eu lembro que estava na 18ª circular. E tinha uma pergunta assim, você gostaria de conhecer uma outra congregação? Qual? E eu respondi ao meu pároco dizendo que eu gostaria de conhecer um pouquinho mais do carisma salesiano de São João Bosco. Tá? Você já conhecia São João Bosco? Eu conhecia por filme. E conheci São João Bosco pelo Boletim Salesiano. Então, a importância, a difusão dessa revista, assim, no mundo todo, faz realmente, assim,
ecoar muitos chamados. Tá? Eu conheci os salesianos pelo boletim salesiano. Aquele S salesiano, eu me via naquela estrada. Tá? E eu queria conhecer o carisma de São João Bosco. A irmã, quando leu, a irmã Ormi, saudosa irmã Ormi, quando ela leu a minha carta, no encontro seguinte ela veio com 3 endereços de padres salesianos. Eu escrevi para esses 3. Depois obtive resposta e a gente começou o acompanhamento vocacional. Por incrível que pareça, o padre Lauro Takaki Shinohara, na época, ele era o mestre de noviços em Indápolis. Eu sei que demorou quase 3 meses para receber a devolutiva dessa carta, né? Mas aí ele respondeu. E eu obtive não somente a resposta dele, mas também de um outro que veio da Lapa. Na hora eu falei assim, bom, eu não escrevi para ninguém em São Paulo, mas era do Padre Wagner. O Padre Wagner era estudante de teologia e era o promotor vocacional que ajudava o Padre Lauro. Quando eu recebi essas cartas, eu fiquei encantado. E na carta o Padre Lauro mencionava que iria me visitar. Eu fui até o mapa do Brasil, falei, mas é impossível, né? Essa distância, vir me visitar. E ele foi. Foi lá foi em Carlinhos. 3 vezes ele foi me visitar. Na 4ª vez, aí ele já foi de carro e aí eu fui fazer o processo vocacional já em loco, em Araçatuba. Tá? Então, eu já tinha ali 20 anos já completo, né? Então, assim... O espírito vocacional, ele existe sempre no coração. Basta despertar, né? Qual semente lançada nessa terra, um dado momento ela germina. Tá? Então, a gente não pode perder essa esperança e esse amor. E o primeiro chamado é sempre de Deus. Então, cabe o vocacionado se abrir, né, a esse chamado. E é muito bonito. Então, assim, bem, eu não tenho... na família padres, né? Tenho pessoas que foram tão bem engajadas, né? e transmitiram esse chamado de uma forma tão vivencial que causou em mim esse chamado também. Mas para chegar até padre, foi todo um processo. Foi fácil, foi difícil, como que foi? Eu sempre parto daquele princípio, né? São João Bosco, quando esteve no seminário de Chieri, tem uma frase muito chamativa, né? E a tradução é: para os tristes as horas passam lentas, e para os felizes as horas voam. Então, eu digo que passou tão rápido, tá? Então, os 13 anos de formação que nós temos, né? A congregação salesiana nos propõe essa beleza, passou muito rápido. Parece que foi ontem que eu deixei a minha mãe chorando e eu também chorando para ir para Araçatuba. Tá? Um aperto no coração, mas parece que foi como um flash, assim. Padre, passou você muito. tinha que idade? Eu já tinha 20 anos. 20 anos. Eu já tinha 20 anos. Tá? Então, 20 anos completos, né? E passou muito rápido. Eu fui ordenado em 2013, tá? Então, esses 13 anos ali voaram, tá? Voaram. E aí, a pergunta, foi difícil? Eu digo assim, quando você se insere com amor nessa vocação, nesse chamado, né? Se doando por completo, acho que o sofrimento é tão ínfimo, né? Porque realmente as alegrias são bem maiores. Tá? As realidades que nos tocam assim e nos faz cada vez mais nesse chamado, falam cada vez mais alto em nós. Então, a próxima etapa sempre é convitativa. Então, o voluntariado, que hoje é o aspirantado salesiano. Isso. Então, depois vem o pré-noviciado, que é 1 ano. Na minha época ainda era assim, agora mudou um pouquinho. Tá? Depois veio o noviciado, depois veio o pós-noviciado, depois o tirocínio e depois a teologia. Então, veja, passaram assim rápidos demais, tá? Mas essa rapidez é sempre olhar para o Cristo. Tá? Então, aqueles sofrimentos é olhar para o Cristo. Aquela expressão que Mamãe Margarida também, numa situação lá, que as crianças estavam fazendo bastante estripulias lá em Valdoco, né? E aí ela disse assim, eu já estou desanimada, filha. Né? E Dom Bosco não falou nada, simplesmente apontou a cruz. Tá? E ela entendeu o recado. Então, nos nossos chamados, nos nossos momentos difíceis, olhemos para a cruz. É Ele que alivia as nossas dores. Em algum momento desse processo todo, o senhor teve dúvida de que Deus estava chamando para ser sacerdote? As dúvidas, elas são peculiares, inerentes a todos os chamados. Às vezes você quer ser feliz, né? E aqui talvez mora uma situação que exige um pouquinho
né? Um pouquinho. Por quê? Porque se você quer ser padre para ser feliz... Agora, se você é padre para fazer a sua comunidade feliz, aí você se torna feliz. No casamento também é assim, né? Porque você não casa para ser feliz, você casa para fazê-la feliz, né? A sua esposa feliz e vice-versa. Então, também o padre, ele se torna padre para fazer essa comunidade feliz, né? Acho que para o Cristo ser feliz nessa comunidade. Dúvida há sim. Tá? E em todos os chamados. Um dado momento eu pensei assim, puxa vida, eu acho que não é para mim. Diante de tantas saídas, ei, quantos e quantos entraram? Nós éramos em 14 no início. Da sua turma são quantos agora? Então, na minha turma de início éramos em 14. O tempo foi refinando isso e hoje nós somos 2. Aí você fala, puxa vida. Então, se você olhar a esses que saíram, dá aquele desânimo. Mas quando você olha para o Cristo e diz, não é Ele que chamou. É Ele quem chamou. E se é Ele que chamou, Ele também vai me fortalecer. E pode ter certeza. Tudo isso vai se concretizar na nossa vida. Padre, mas não dá um momento assim de você largar tudo? Dá. Tá? Agora resolve alguma coisa, né? Resolve, não vai resolver. Então, essas situações, ela deve ser trabalhada com a serenidade. Com serenidade, né? O Cristo, quando fez o chamado aos apóstolos que estavam ali pescando, falou assim, olha, vem aqui que vocês vão ser felizes. Mas ele, num dado momento, ele disse assim, olha, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Então, nessas belezas, o meu momento de refúgio é sempre o sacrário. Aqueles momentos difíceis... padre, então quer dizer que quando o senhor não tem esses momentos difíceis, o senhor não reza? Não. O rezar é sempre, deve ser contínuo na nossa vida. Mas aquele momento em que parece que você quer largar tudo, vai lá aos pés do Santíssimo e diz assim, Senhor, dá-me a tua força, dá-me o teu entendimento, a tua palavra, para que possa ecoar em meu coração cada vez mais essa fortaleza. Não é eu que quero. Eu disse uma vez assim, né? Só um adendo. Quando eu realmente já estava decidido a largar tudo, aí eu fui até o Santíssimo e chorei, literalmente chorei. E veio na minha mente o lema presbiteral. Pasmem. Todo lema vocacional, ele não é por acaso. Ele é um retiro. Um verdadeiro retiro, uma verdadeira fonte para voltar, beber e ali impulsionar novamente para a missão. Qual que foi o lema que eu escolhi? Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. João capítulo 15, 16. Então, quando veio aos pés ali do Santíssimo, esse lema vocacional, na hora eu falei também para Jesus, então se fostes vós que me escolhesse, então me dá força, porque se fosse por mim mesmo eu já teria abandonado. Aí é a beleza de rezar com sinceridade, não rezar da boca para fora. Eu não sou melhor do que ninguém, digo sempre, mas eu sempre parto desse princípio, da oração. Padre, o senhor falou de uma coisa muito interessante que é a comunicação. Nós sabemos que o senhor faz um trabalho de gravação de áudios, vídeos, e a gente pode dizer que essa é uma das coisas que te inspiram no carisma salesiano? Sim. Dom Bosco, ele também foi comunicativo por excelência, né? Eu acho que quando a gente bebe desta fonte, não tem como a gente ficar alheio, tá? Não podemos ficar alheio. E o que fez, né, eu a fazer esses áudios motivacionais? Partindo da realidade. Tá? Quem me conhece um pouquinho, né, quem está ao meu redor, sabe muito bem que esse estilo assim já de alto astral é nato, não é forjado. Digo com todo carinho. Natural. Padre, então quer dizer que o senhor nunca fica triste? Sim, tem um momento assim que eu dou umas boas, né? Mas para dizer assim, que esse alto astral ele deve falar mais alto. E aí eu encontrei, né, numa obra, uma filha de Deus que estava passando por um momento muito triste. E eu fiquei triste vendo a tristeza dela, né? Ela contou um pouquinho da realidade. E aí, todos os dias, eu mandava um pequeno áudio. Olha, não importa a dor do seu sofrimento, saiba olhar para o alto. Deus olha nos seus olhos. E aí, no outro dia, olha, eu sei que você está passando por um problema muito difícil,
mas Deus é a solução. Então, pequenos flashes. E aí, um dado momento, ela veio e mencionou assim, olha, nossa, aquele dia que você mandou aquele áudio, eu mandei para minha irmã. Pasme, a minha irmã disse assim, nossa, mana, eu estava precisando tanto de uma palavra, e aquela palavra chegou a ser o meu coração de uma forma tão bonita, eu mandei para minha mãe. E aí que, por sua vez, foi disseminando. Na hora eu intuí, eu falei assim, olha, se fez efeito para estas, com certeza também fará para outras pessoas. E aí foi onde eu comecei a gravar, né, esses pequenos áudios e enviar. Né? Hoje está na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, no Peru, enfim. A gente não faz ideia da dimensão do mundo, né, do mundo da internet. Então, tocando o coração em realidade. Todos os dias eu recebo uma mensagem. Olha, eu estou em tal lugar. Né? E essa mensagem hoje falou muito bonito. Então, eu acredito sim, né, nessa força da comunicação que toca o coração dos nossos jovens, daqueles que estão realmente desejando realmente assim de uma mensagem. É uma forma de reviver a Parolina Lecchio? Eu acredito que sim, né? Porque quando a gente ouve ali e empresta os ouvidos, né, para ouvir com carinho esta mensagem, é assim, uma palavrinha que toca o coração, chega aos ouvidos, abre ali os ouvidos, mas desce ao coração para acolher. Né? Bem salesiano, então. Com certeza, com certeza. E, bom, você já citou, né, mas eu queria perguntar como que você chegou ao seu lema sacerdotal. Sempre tem um retiro, tem um estudo. Como é que foi chegar a essa... O jovem, quando ele entra num processo vocacional, ele faz esse discernimento, muitas vezes ele diz assim, eu quero ser padre. Não, o primeiro chamado que nós temos é a vida, né? E essa vida vivida em qual? Né? Abraçar qual esse chamado de uma forma particular, né? Para nós salesianos, então, nós temos o irmão salesiano e o padre. E com o passar do tempo, mediante esse debruçar-se nas palavras de Deus, nós vamos ver que as palavras de Deus, elas calam aos nossos ouvidos, chegam ao nosso coração e descem até os pés para levar. E aí várias expressões. E nós fomos também, ao longo do chamado vocacional, formados, né, por esses nossos mestres ao longo deste caminho, e eles sempre mencionavam, escolha uma frase mediante um retiro que você fizer, né, que todos os meses nós fazemos os retiros mensais, e naquele dia eu lembro que foi justamente esse chamado. E eu disse, olha, eu vou colocar esse lema. João, na sua beleza, falando ali sobre esse chamado, essa beleza, né? O Espírito de Deus que fala mais alto, e ali sobre a dinâmica da videira, né? O capítulo 15, e um dado momento cunhou ao meu coração, né? Falou ao meu coração essa expressão, não fostes vós quem me escolhesse. Eu falei, caramba, é isso mesmo. Nós não somos aqueles que nos fazemos o autoconvite. Não, é sempre Deus que nos faz o convite. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. E aí, remetendo também a Jeremias, capítulo 1. Né? Desde o seio materno, eu já te escolhi. Então eu falei, bom, eu sou chamado por Deus. Então esse chamado é por Deus já na sua forma original, né? Desde quando é concebido. Então, não fostes vós quem me escolhestes, fui eu que vos escolhi. E isso eu peguei e levei, né? E trago sempre presente na minha vida. Tem outros? Tem. Por exemplo, na minha... quando eu estava prestes a receber o diaconato, o lema foi justamente aquele, a messe é grande e poucos são os operários, Lucas 10. Então, essa beleza, ela vai sendo redimensionada, acrescida, vai falando mais alto em nossos ouvidos, em nossos corações, e aí chegou a essa frase que eu escolhi para, como lema presbiteral. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Muito bem. Padre, o senhor falou de vários momentos que marcaram o seu processo de discernimento, sua história de vida. E falando sobre a sua vocação, tem uma música que te marcou, certo? Sim. Podia falar um pouquinho sobre essa música? Quando eu comecei a participar dos encontros vocacionais,
o padre Geraldo Magela de Lima Mairink. Olha o nome comprido, né? Eu falei assim, eu ainda vou gravar o seu nome porque é um nome diferente, né? E esse é um padre assim, muito, muito dinâmico, né? E ele começou a pegar o violão e tocava sempre essas músicas, né, vocacionais. E essa que eu vou falar calou assim de uma forma tão bonita, né? Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. Mas antes ele diz, um dia escutei teu chamado, divino recado. Então, esse recado que Deus fala ao nosso coração, aos nossos ouvidos, ela vai forjando no coração do vocacionado essa beleza, essa certeza de que a nossa jornada começou, não sabemos quando é que vai terminar, claro, sabemos que é a morte, mas não sabemos quais são as trilhas que nós vamos percorrer, mas é Deus que está sempre conosco. Então, essa música que eu escolho como um apelo vocacional, ela fala sempre. Todas as vezes que eu escuto, é como se eu estivesse lá no primeiro encontro vocacional. Ao redor ali de aproximadamente 75 jovens que estavam fazendo também um processo vocacional, tá? Na minha cidade. Então, falava sempre ao nosso coração esse chamado, esse envolvimento. Então, todas as vezes que eu escuto esta música, Tu és a razão da jornada, ela realmente assim me faz recordar muitos momentos maravilhosos. E essa música te acompanhou durante toda a sua formação e até hoje em dia? Sim, sim. E, inclusive, eu a escolhi, né, na minha missa de ordenação. Tá? Eu escolhi essa música, né? De uma forma assim muito, muito peculiar, e chamei também aqueles que ainda estavam por lá, né, no encontro para participar, né, da semana vocacional que antecede a ordenação. Lá muitos estavam, né, dos encontros vocacionais nos inícios, e foi muito bonito, porque nós sabíamos de cor a música, né? O tempo foi passando, outras músicas foram sendo acrescidas, né? Mas de uma forma muito bonita, ela fica ainda latente no coração. Todas as vezes, na medida do possível, sempre quando tenho um tema vocacional na liturgia, eu peço para cantar essa música. Então vamos recordar essa música, então? Vamos. Com a ajuda do Enzo, que está aqui hoje. Bora. O senhor me ajuda também a cantar? Tá joia, se eu souber aqui a letra ainda. Tudo bem. Vamos lá. Um dia escutei teu chamado, divino recado batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro no reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu seguidor. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Muito bem, obrigado ao Enzo. Ainda lembra toda a letra, muito bem. Padre, o senhor passou nesse tempo de
vida salesiana, uma experiência bastante típica da nossa inspetoria aqui de Campo Grande, que é entre os indígenas, os povos originários aqui do Brasil. Como é que foi essa experiência? O senhor que é tão ligado à comunicação, à juventude, essa coisa mais urbana, como é que foi essa experiência de viver entre os índios? Meu querido, num primeiro momento a gente leva assim um choque, né? O religioso, ele se coloca nas mãos, né, da congregação com os 3 votos, né? Pobreza, castidade e obediência. E essa bendita obediência é que faz, às vezes, a gente sair de uma situação até cômoda e parte para uma realidade desafiadora. Então, quando eu fui convidado para ir às missões, na hora, assim, foi um banho de água gelada. Literalmente de água gelada. Mas eu disse para o meu superior, né? Eu não sei como que eu vou trabalhar, porque nunca estive lá. Mas eu irei para dar o meu melhor. Né? Mas eu quero ir desnudo no sentido, né? Não é sem roupa, pelo amor de Deus, né? Desnudo no sentido assim, eu não queria que me dissesse como que era lá. Eu queria fazer a minha experiência. Porque é fácil quando você já sabe do que fazem lá ou deixam de fazer. É claro que vocês sabem que a cultura indígena, todas elas têm uma beleza. Eu fui trabalhar com o povo Chavante. Tá? Mas do lado também tem lá o povo Bororo. São culturas diferentes. É Sangradouro? Eu fui a trabalhar em São Marcos. Tá? Em São Marcos. E do lado tem Meruri, né, que dá ali aproximadamente uns 45, 50 quilômetros de distância. Veja, então quando eu cheguei lá, foi tudo novo. Então aquele canto deles, tão bonito, mas na hora para mim era catastrófico, digo literalmente assim. Muito diferente da realidade, literalmente diferente. Né? Então aquilo entrava pelos ouvidos assim, e aquilo ia roendo, e eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas olha como a graça de Deus fala mais alto. Lá temos os outros padres, né? Tínhamos os outros padres lá, e também as irmãs salesianas que já estavam lá há bastante tempo. Né? Uma exímia missionária que eu trago assim no coração, viva a imagem dela, tá? Embora não fosse consagrada, mas a gente chamava ela de Irmã Josina. Tá? Que ela falava mais chavante do que os próprios chavantes, para você ter uma ideia. Tá? Então, quando eu manifestei aquela angústia de estar ali, ela sempre mencionava assim, você não é diferente dos demais. Todos que chegam trazem essa angústia, mas você vai gostar imensamente. Aí eu disse assim, um pouco enérgico, tomara que eu goste mesmo, porque eu já estou prestes a sair. Né? E ali o tempo foi passando, eu fui me envolvendo naquela cultura de uma forma muito bonita. Então, passei lá 3 anos. Tá? 3 anos. No primeiro ano, eu quis fazer a experiência de olhar essa realidade. Então, eu não quis me envolver porque eu não sabia como que seria esse envolvimento. Mas eu, partindo de longe, naquela observação. Tá? Primeiro ano. No segundo ano, já comecei a mergulhar naquela cultura. Tá? Então, tem até foto lá no Facebook, todo pintado, né? Com aqueles rituais que lá eles têm, né? Celebrando a Eucaristia de uma forma assim originária deles lá. E isso foi muito bonito, né? Porque calou ao meu coração de uma forma diferente. Então, sair aqui do mundo urbano e ir para uma realidade totalmente diferente. Mas foi muito bonito. No terceiro ano, eu já queria ficar lá. Mas aí o superior disse assim, olha, eu preciso de você em outra realidade. Então, novamente ali o voto de obediência. Quando você está acostumando com a realidade, você tem que desinstalar para ir para outra realidade. Uma outra expressão assim de um carisma tão bonito que também fez um trabalho belíssimo, né? E a quem assim eu trago viva a imagem é a irmã Aurizena, tá? Um dado momento lá naquela realidade, lá em São Marcos, eu falei, irmã, não dá mais. Ela diz, não, padre, vamos rezar mais. A sabedoria da irmã. Vamos rezar mais. Vamos confiar mais em Deus. Você vai superar isso, eu tenho certeza que você vai superar. Tá? Então, novamente, lá aos pés do sacrário, rezar mais para viver melhor esse chamado, esse carisma, essa gratuidade. Né? Então, indo às missões, é um desinstalar, sim, mas você verá outras belezas que lá contém.
tá? Todas elas têm a sua beleza, a sua expressividade, a sua esse novo horizonte, né, que você pode realmente assim vislumbrar. Tá? Eu ouvi de alguns religiosos, não só salesianos, que dos 3 votos, o mais difícil de se cumprir é o da obediência. Isso é verdade? Eu comungo também dessa mesma natureza, tá? Porque quando você faz se coloca na dimensão do chamado, né? O vocacionado, desse discernimento, você já sabe que você não terá nada seu. Voto de pobreza. Né? Então, e não é isso o melhor mesmo. Um sentido, né? Aquele que abraça com gratuidade. Tá? Numa outra vertente, aquele que não é chamado a esta vida, ele vai dizer assim, mas você é estranho, né? Você é diferente dos demais, e que bom que nós somos diferentes, né? Mas eu fiz essa escolha, e eu sou feliz nessa escolha, tá? Não tenho nada. Eu não tenho nada, mas tenho aquilo que é para servir. Tá? Então, todos aqueles que vão até a nossa casa, você é bela pobreza, né, padre? Olha que carro chique. Mas eu saio dali, vou embora e o carro fica. Né? Aquelas obras lá ficam. Então, não é nada meu. Esse despojamento, quando ele é no coração, né, vivido no coração, não tem problema nenhum, não tem apego nenhum. Tá? Isso, para nós, para o religioso, não é nenhum peso. Tá? Castidade, nós já fizemos a opção de não termos a nossa família biológica ali, né? A esposa, os filhos. Então, isso também é tranquilo, tá? Maravilhoso. Você vive essa dimensão da castidade, né? No celibato, porque casto todos nós somos convidados a sermos, tá? Mas o religioso, ele vai viver a castidade no celibato, tá? E a obediência, aí é que mora o detalhe, porque é tão gostoso estarmos juntos, trabalhamos, brincamos, envolvemos nessa dimensão dessa obra. Aí, em um dado momento, o superior diz assim, olha, na realidade X ou Y, precisa do seu jeito de ser. E aí é que, às vezes, vem esse esmorecimento, né? Dizendo, puxa vida, agora Tava apenas tão bem um aqui. ano, ou 2 anos, ou 3 anos, estava tão bem aqui, agora ter que sair daqui. Né? Mas lembre-se, você sai, você leva um pouquinho dessa realidade. Deixa um pouquinho de si, mas traz também um pouquinho dessa realidade para que possa, assim, germinar essas outras sementes que você irá encontrar naquela outra realidade que você foi enviado, né, pelo seu superior. Então, de fato, o voto de obediência, ele pesa bastante. Tá bom? Mas quando vivido um coração, um despojamento, todo lugar é um lugar para revelar, né, a sua gratuidade nas mãos de Deus. Olhando para toda a sua história, padre, é o lema dessa campanha vocacional deste ano, pode-se dizer com certeza que dizer sim a Deus vale a pena? Vale. Vale porque quando você é chamado por esse Deus que nos ama do jeito que nós somos, tudo na nossa vida terá novos lampejos do seu amor. Vale a pena, vale a pena. Deus nos chama em primeiro lugar para ser feliz, tá? Para ser feliz. E vinha refletindo para cá, né? Um padre triste, nossa, ele fará uma tristeza imensa na comunidade. Porque ele está sempre amargurado, ele sempre está cabisbaixo. Mas um padre feliz, ele fará muito feliz a comunidade. Então, ele acolhe bem a comunidade também o acolhe bem. Tá? Então, vale a pena se lançar nas mãos de Deus para fazer o seu melhor. Tá? E pode ter certeza, Deus vai costurando a sua vida do jeito que essa moção vem. Tá? Nós só vamos entender pela linha da fé. Então, ao costurar a nossa vida, nós vamos entender pela linha da fé como que Deus nos ama de verdade. Tá? E pela sua experiência, o chamado de Deus, ele vem de uma vez só, e se você quiser dizer não a esse chamado, Deus insiste, como ele fez com Jonas lá, falou, não, foi para um lado, e Deus falou, não, eu quero você mesmo. E ele respondeu, não, eu não quero, e Deus insistiu. É assim que Deus age ainda hoje? Eu acredito sim, eu acredito, né? Eu comecei, quando eu falei um pouquinho da minha história vocacional, né?
eu acredito também nessa dimensão, né, de insistência de Deus, porque eu queria ser padre. Só que num dado momento eu não queria ser padre, eu queria ser médico. Depois eu não queria nem ser padre, nem ser médico, eu queria ser locutor. Então Deus insistiu em demonstrar assim, revelar o seu amor de uma forma muito bonita na minha vida, e sou muito grato a Ele. Ele continua insistindo. Vale a pena. Agora, uma situação muito peculiar é que a gente não pode desmerecer a primeira fonte. Como assim, Padre Silva? A primeira fonte, ela é sempre originária. Então, quando você tiver dúvidas no seu chamado, volte a essa fonte. Beba dessa reflexão que ela é originária. Engraçado, eu queria ser padre, ou eu queria me casar, ou eu queria viver a minha vida se doando de uma forma voluntária para a missão, né? E tem muitos leigos que se consagram a Deus nesse chamado. Às vezes quando nós, só um adendo aí, às vezes quando a gente escuta a primeira, a expressão, né? Você quer ser um vocacionado? Logo já vem à mente, ser padre ou ser irmão. Não é assim, ou ser freira, no caso das mulheres. Não, Deus chama você para ser feliz. E se você é feliz na sua vida matrimonial, procure sempre fazê-la feliz. E procure, né, no caso da mulher, fazer o seu esposo feliz. Tá? Não é que você vai ficar o tempo todo sorrindo, né? O padre também não é um bobo da corte nesse sentido, mas ele é feliz, ele é realizado. Agora, o que às vezes, meus queridos, pode acontecer é de você querer olhar para as encruzilhadas. Mas se eu não fosse padre, parece que fulano é tão feliz. Olha as encruzilhadas. Tá? Então, essas encruzilhadas, muitas vezes, elas são doentias. Tá? Ou às vezes, puxa vida, mas o meu superior me tirou daqui, etc. Agora que eu estava com o programa lá dos podcasts e agora onde eu vou não tem nem estrutura, etc. Calma, isso não é o mais importante. O mais importante é transmitir a palavra de Deus, é viver o seu carisma. E se você conseguiu fazer aqui, né, com aquele pouco, com certeza também você fará lá. Então, essas encruzilhadas, elas são muito perigosas. Por isso que precisa atenção. Uma cena, se de repente a minha vida pode ressoar em alguns corações, mas eu não descuido de duas situações, que para mim é muito peculiar. Qual que são as duas situações? Uma boa confissão. Tá? Às vezes pode dizer assim, padre, mas você é padre, não precisa confessar. Claro que precisa, nós somos humanos. Nós temos erros. Nós falhamos. Então, uma boa confissão. Mensal ou bimestral, mas no máximo trimestral. Tá? Depois, uma outra expressão que eu não descuido da minha orientação vocacional. Eu ainda tenho o meu orientador. Tá? Então, esse se lançar nas mãos daquele para me ajudar, porque às vezes a gente tem algumas cegueiras em algumas situações. E nada melhor do que esse mestre para dizer, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, esteja atento com isso, esteja atento com aquilo. Então veja, esse lançar-se nas mãos daquele que vai ajudar é muito bonito. O difícil é quando a gente já se cegou por inteiro, criou ali, uma cataratas tão doentias ali nos olhos que todo mundo está vendo que você não está legal, você não está bem. Mas você, na sua cegueira, não quer ver essa situação. E aí vai definhando, consequentemente, o abandono da vida religiosa. E é assim também em outros campos, tá? Eu estou mencionando a vida religiosa, mas é assim também na vida matrimonial. Tá? Então, cuidado, quando algumas situações não estiver tão boas, tenha um bom amigo. O bom amigo te tira de muitas situações, tá? Cura de muitos celeumas. Se lançar nas mãos, né, de um bom confessor, de um bom orientador, tá, vocacional, tá? É realmente assim querer cada vez mais levar o seu carisma, a sua fé, o amor de Jesus a tantos corações que estão ansiosos. Padre, o senhor falou sobre se ver numa encruzilhada,
com vários caminhos a seguir. E a gente vê nos jovens, quando se encontram nesse momento de dúvida, a questão da paternidade, né? Que não é abdicada na vocação sacerdotal. Como que é essa realidade para você? Minha querida, eu lembro que o padre que me ajudou no discernimento vocacional, ele disse assim: Silvio, você acha que seria um bom pai de família? E eu disse assim para ele, assim, de uma forma muito natural, bonita. Eu falei assim, eu acho que sim. Porque quando eu não queria ser padre, queria ser médico, naquele período ali eu ficava sonhando assim, eu vou me casar, vou ter com a minha esposa 3 filhos. E tinha até o nome dos filhos. Nossa. Tá? E eu acredito assim que isso é como se fosse um bumerangue, né, na vida do jovem. Vai e volta. Mas às vezes ele quer exercer a sua paternidade tão original, esquecendo que também o padre, ele acaba se tornando um pai na comunidade. Se ele vive bem a sua paternidade, sem ser biológica, tá? Mas a sua paternidade ali de cuidar daqueles filhos que Deus envia até ele, tá? Eu confesso que na minha etapa vocacional teve essa situação. E aí, então, ele respondeu, então você será um bom pai. Ali, assim, um bom padre. Ó, quando eu disse, eu seria, com certeza seria um bom pai de família. Ele disse, então, você será um bom padre. E aí ele explicou nessa dimensão, né? Então eu vejo quantas belezas a gente vê. Tá? Nesses meus quase 10 anos de padre, quantas belezas, quantas bênçãos, quantas gratuidades Deus tem demonstrado. Né? O simples fato, né? A bênção padre. Ó, né? Porque o padre aqui, né? O bença pai. Também podemos dizer ao pai, pedir a bênção ao pai do céu. E as pessoas veem então ao padre essa figura também, né? Que expressa o divino na vida dessa comunidade. Então, ser pai. Agora, muitas vezes, né? A gente encontra que existe uns pai, no sentido assim, dizer assim, não, o pai que dá tudo, o pai que muito ama, ele educa para a vida. Não dá tudo. Ele ensina os filhos a buscarem, a viver, né? Essa dimensão ali familiar para que eles possam ter êxitos. Tá? Possam ter êxitos. Então, muitas vezes também o padre tem que dar uns puxãozinhos de orelha. Tá? Cuidado com isso, filho. Cuidado com aquilo, filha. Tá? Então, porque ama. Porque quer bem ao outro. Tá? Sem exigir nada em troca. Tá? Para a gente encerrar, uma última pergunta. Como é que o senhor vê o futuro seu sacerdócio? O senhor já está... Quantos anos lá em Três Lagoas? 4. 4 anos. Tem pelo menos mais 2 canônicos, né? Vamos dizer assim, lá como diretor. Mas como o senhor vê o seu futuro como salesiano? O que você sonha em fazer pela congregação, pela inspetoria? Olha, eu digo assim com todo carinho que quando você se lança nas mãos do seu superior... eu procurei ultimamente não criar expectativa, porque às vezes essa expectativa elas frustram, né? Mas eu quero ser feliz onde for enviado, né? Se for enviado, sei lá, para uma paróquia, quero fazer bem a minha vida ali, né? Enquanto pároco. Se for enviado para as missões, novamente, irei com uma nova perspectiva, porque a que eu vivi me ajudou bastante, mas agora eu gostaria de dar continuidade a algumas situações que eu gostaria. Então, eu procurarei fazer de uma forma diferente. Tá? Se for enviado para um colégio, a mesma coisa. Então, eu quero ser feliz aonde ele me enviar, no sentido, né, de ser feliz realizado, mas também fazer a comunidade feliz. Tá? Eu acredito que ser amargurado não é minha praia. Tá? Eu queria ficar lá mesmo em Três Lagoas. Não, né? Eu quero ser enviado onde ele me convidar a exercer o meu ministério, né? E ali irei despojado. Né? Literalmente despojado. Porque se você cria expectativa, volto a repetir, você se frustra.
Tá? Ah, não, mas eu queria era mesmo ser tal coisa, etc. Não. E aqui também deixo, né, para os jovens, poxa vida, você sendo padre salesiano, irmão salesiano, você vai ser diretor dessa obra, reitor da universidade. Como se isso fosse a supra-suma. Não é verdade. Tá? Não é verdade, porque por trás dessas responsabilidades ali, tem muitos desafios, né? E às vezes você diz, não, agora que quem manda sou eu, é o diretor. Eu digo assim, grandes coisas, né? E eu já falei para alguns isso. Tá? Eu falei, lembre-se que você não é vocacionado para ser diretor, ou para ser reitor, para ser pároco, para ser salesiano. Então, primeiramente, goste da juventude. Goste das crianças e dos adolescentes. Viva bem o seu carisma. Ser diretor, ser reitor, ser pároco vai ser uma consequência desse chamado. Tá? Acessório da vocação. Justamente. Padre, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer te receber aqui no BoscoCast. E o seu testemunho é muito bonito, que com certeza vai inspirar muitos outros jovens. Eu que agradeço, né? E se deixa, né, esse lampejo aí para que os jovens possam fazer o seu discernimento, sinto assim realmente lisonjeado, tá? Em dar o meu testemunho, falar um pouquinho do meu ser religioso salesiano. Muito obrigado, Padre Silvio. E para você que acompanhou esse podcast até agora, assistiu todo esse testemunho do Padre Silvio, não se esqueça também de seguir também as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e em todas as outras que a gente estiver presente, no Spotify também. E não se esqueça que dizer sim a Deus sempre vale a pena. Até a próxima. É isso.